agora vem da continuação desse pensamento, porque se a gente tem valores diferentes, tem coisas que nos movem em direções diferentes, cada um tem aquilo que bate mais forte no seu coração, né. Então, tem gente, por exemplo, que mora numa casa há muitos anos, né, e olha para essa casa e fala: "Essa casa eu não vou vender nunca". Hum, Aí passa alguém na frente, faz uma oferta muito acima do que ela vale e fala: hum, "Poxa, por esse preço eu não queria vender, mas eu vou hum, vender". uhum. Aí você tem uma pessoa que é o empreendedor, constrói uma empresa para deixar um legado, para realizar seu propósito, e aí você não quer vender a sua empresa. E aí o mercado, ele tá bombando, os investidores querem fazer um IPO do seu negócio, e eles queriam pagar tão caro pelo seu negócio que você fala: "Eu não queria vender, mas por esse preço eu até vendo". E aí você tem, né, um colar de diamantes que a sua avó deixou para você, super único e que você nunca venderia. Até o momento que alguém faz uma oferta por isso e você fala: "Por esse preço eu vou vender". E o meu raciocínio aqui é para uma pergunta que eu não tenho resposta, e não sei nem se existe uma resposta, mas eu queria ouvir o que a sua mente brilhante tem a dizer sobre isso. E a pergunta é o seguinte: todo mundo tem um preço? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Eu sou sócio fundador do Espaço Ética, que tem lá o Inédita Pamonha, o Partiu Pensar, cursos, etc e tal. E eu disse para mim mesmo: "Espaço Ética não vendo nunca". Até o dia que chegou um investidor chinês e botou em cima da mesa uma quantidade de dinheiro que permite a minha independência financeira e a independência financeira de 5, 6 gerações para baixo, etc e tal. E o que fiz eu? Acordei, né, claro, acordei, porque evidentemente, eh, ninguém nunca me fez nenhuma oferta pelo meu negócio. Agora, todo mundo tem um preço? Nós estamos diante de uma disputa, de um enfrentamento afetivo. É como se fosse mesmo uma soma de vetores, de mesma direção e sentidos opostos. Eh, né, que nós aprendemos lá no ensino médio. Então, você tem um colar, esse colar tem o que se diz um valor afetivo. Bom, as pessoas podem dar o nome que quiser e tal, mas todo valor é, de certo modo, afetivo. Mas, de qualquer maneira, bom, um colar não vendo de jeito nenhum, porque esse colar, toda vez que eu olho para ele, ele me permite lembrar da minha avó. E lembrar da minha avó é uma lembrança potencializadora, alegradora, e eu não vou abrir mão desse afeto que o colar me proporciona, seguindo esse caminho, colar a minha avó, lembrança da minha avó e alegria que a lembrança da minha avó me traz. Aí chegou alguém e disse: "Gostei do colar". E aí ele vai trazer uma informação que você nem tinha. Esse colar na joalheria X, ele custa tanto. Mas como eu tenho muitos recursos, eu quero este, não o novo, eu quero este, usado pela sua avó. Talvez um apaixonado pela avó. Então eu vou oferecer 5 vezes o valor da joalheria. Então aí, 5 vezes o valor da joalheria permite considerações e caminhos interessantes. Quer dizer, o colar lembra a avó, lembrar a avó, potencializa. O dinheiro faz pensar, sei lá, né, na aquisição de um imóvel, na aquisição de um móvel, na aquisição de um, né, que também potencializa.
E aí, não se trata de livre-arbítrio, mas se trata de inexorabilidade. O vetor maior leva. O vetor maior leva. E depois, a posteriori, eu elaborarei um discurso justificador para mim e para quem eu precisar me justificar, dizendo: essa velharia não tem nada a ver com o que a gente sentia pelas pessoas e o dinheiro tem que circular e papapá, e depois, sabe como é que é? Isso também eu vou deixar para os meus filhos e é mais vantagem para eles um imóvel do que uma joia, e depois você justifica como quiser o negócio. Ou então, ao contrário, pode vir com o dinheiro que for, porque a minha avó... O que você elaborar como discurso no mundo da representação, no mundo das justificativas, ele não é a causa da decisão, ele é a consequência da decisão, ele é o subproduto da decisão, porque a decisão foi tomada no embate afetivo entre um tipo de caminho potencializador e o outro tipo de caminho potencializador. Quer dizer, aqui eu tenho a potência mobilizada pela nostalgia e aqui eu tenho a potência mobilizada pela esperança. A esperança do que eu vou fazer com aquele dinheiro que eu vou receber. O que ganhar, leva. E eu não estou dizendo que... do ponto de vista moral, você justifica como quiser. Haverá teorias para todos os gostos, mas que a decisão será tomada nessa equação, não há nenhuma dúvida. Nesse sentido, todo mundo tem o seu preço. Por quê? Porque sempre poderá haver uma proposta que supere a alegria da ideia anterior. É complexo esse pensamento, né? Porque se eu tenho um colar de 100 mil reais e eu não venderia o colar por 100 mil reais, se fosse da minha avó, mas se alguém me oferecer 110 mil, eu também não venderia. Eu estou dizendo que o laço afetivo que eu tenho vale mais de 10 mil reais. Isso. Se alguém me oferecer 200 mil reais e eu vender, significa que o laço afetivo que eu tenho, ele vale menos de 100 mil reais. Isso. Então, nesse sentido, existe um preço. Existe. Agora, tem coisas que são mais complexas mesmo, né? Porque, por exemplo, qual seria o preço de você roubar ou mentir ou fazer alguma coisa assim? Bom, talvez uma mentira pequena tenha um preço mais barato. Talvez um roubar, talvez para algumas pessoas não tenha preço. Talvez você vender um filho, não exista preço para algumas pessoas, para outras talvez exista, até porque alguns fazem isso. Então, realmente é uma questão muito particular e complexa, né? Realmente. Muito. E aí, Clóvis, assim, indo aqui para a nossa última grande reflexão. E lembrando que, pô, é tão gostoso falar com você, e eu não falei aqui no episódio, mas eu já devo ter falado alguma vez que a gente gravou, eu queria ressaltar aqui no programa de fazer essa última pergunta aí, profunda. Pô, você é o filósofo que eu mais gosto de ouvir, adoro ouvir, faz anos já que eu te escuto, eu lembro quando a gente gravou a primeira vez nosso podcast, e fora, obviamente, os atributos mentais e o bom raciocínio, as boas reflexões, acho que o que eu mais gosto em você é a sua paixão pelo que você faz. Eu acho que eu nunca conheci alguém que ama tanto o que faz, ou pelo menos parece amar tanto o que faz, porque você fala de um jeito onde, além do talento e do dom que você tem, você também coloca muita emoção pra fora. Eu adoro isso, por isso que eu sempre gosto muito de trazer você aqui. Muito obrigado por isso, tá?